bom? Eu sou o Thiago do canal Mochileiro Manauara e eu quero fazer um vídeo para vocês, um vídeo rápido. É falando sobre as manifestações, sobre as paralisações, sobre o que a mídia tem falado sobre tal da greve. Bom, eu quero falar, primeiro ponto, a mídia é mentirosa quando ela fala que é uma greve. Por que é mentirosa? Porque é o seguinte, a greve que está acontecendo, que eles dizem que é greve, na verdade é uma paralisação. Porque a reivindicação é de caminhoneiros que são autônomos. Logo, se eles são autônomos, por lei, não existe greve para eles, e sim paralisação. Então o que a mídia está vendendo através de um cartel, ou seja, através de um cartel midiático, por causa de lobbies, porque a maioria dos donos de TVs, os donos de concessões de TVs, tanto rádio como escrita e imagem, são políticos. E por lei, político não pode ter concessão de TV, mas você sabe que aqui no Brasil, infelizmente, quem manda é grana, e grana é que manda em muita coisa, né, queridos? Então o que acontece? Eles são vendidos, as mídias são vendidas, elas fazem um trabalho que os Estados Unidos trabalha muito quando vai invadir um país, que é a Big Stick, ou a grande porrada. É o trabalho de manipulação de massa e imagem. Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? A Alemanha estava destruindo as nações europeias, tentando tomar conta de tudo, e um dos trabalhos de manipulação para fazer com que o exército nazista crescesse era trabalhar com a mídia, só que uma mídia totalmente tendenciosa. Eles vendiam uma imagem muito boa sobre a figura de Hitler, e a população alemã abraçou isso como se fosse verdade. No Brasil, estão fazendo isso através do WhatsApp. Eu faço parte de alguns grupos de intervenção que fala sobre pró-intervenção. Não que eu sou a favor da intervenção, tá? Não sou a favor da intervenção, não sou a favor de partidos políticos, mas penso que a única solução para nós, para mim, para você, para sua família, é o poder da oração. Mas penso também que de forma prática a intervenção militar seria algo bom. Só que eu entendo que a intervenção militar, ela também tem uma outra jogatina por aí, uma jogada maquiavélica. Quem financia a intervenção militar, quem financia partidos políticos, quem financia esse caos que está criado sobre o nosso Brasil, essa aresta sobre o país, é uma situação só: maçonaria. Existe maçonaria tanto de direita quanto maçonaria de esquerda nesse país. E não pense não que esses políticos que ficam brigando entre si, eles não são irmãos na fraternidade, eles são irmãos na maçonaria. Queridos, aí você vai falar com um padre, você vai falar com um pastor, você vai falar com alguém que supostamente entenderia um pouco do assunto, você vai falar sobre maçonaria. Ai, maçonaria é um grupo, né? Eles mantêm segredo, eles não sabem o que é maçonaria. Querida, eu vou te falar uma coisa. Se maçonaria sempre fosse tão boa assim, por que existe totalmente um mistério em volta dela? A maçonaria financia tudo, meus queridos. E infelizmente, esses partidos de esquerdas são patrocinados e financiados por um cabra chamado George Soros. Ele é um dos caras mais ricos das Américas. É um cara que cria o caos. Como assim existe mais ou menos umas 13 famílias pelo mundo financiando muita coisa? Por quê? Porque eles são donos de cartéis. Mas voltando à nossa realidade sobre a questão da intervenção, é o seguinte: todos os dias, hoje é o dia 30 de maio, quarta-feira. Eu lembro que desde o dia 27, dia 28, vai haver intervenção amanhã. Amanhã o governo é desbancado, vão entrar no palácio, vão retirar o presidente, vão acabar com a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Supremo, porque estão todos corruptos. E até agora não tiraram nada. Aí eu vi um outro vídeo de um cara falando, não, porque os militares trabalham com o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Querido, você acha que a maçonaria não trabalha com esses livros? E você acha que Sun Tzu era o quê? Ah não, ele era 1000 e poucos. Você acha que a maçonaria tem quantos anos? Ou você vai nessa bobagem que maçonaria nasceu em 1776 com uns caras da Europa? Meu amigo, ela é milenar. Infelizmente, enquanto a maçonaria não for derrubada, enquanto os sacerdotes e os profetas de Deus não se unirem e realizarem decalques espalhados pelo país, vai ficar essa mazela. Enquanto não vivermos segundo a Crônica 7:14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, não orar e não buscar a minha face, meu amigo, nós precisamos nos arrepender de nossos maus caminhos.
Infelizmente nós estamos vendo fruto daquilo que foi o nosso voto. Aí você fala, não, eu vou votar no partido, o Novo, a Renovação, agora o Messias, Bolsonaro e tudo mais. Meu amigo, não pense que Bolsonaro pode ser até uma pessoa boa, mas não pense que ele vai governar sozinho. Ele governa para um grupo. Ciro Gomes governa para um grupo, Marina Silva governa para outro grupo. E pasme, todos eles são comunistas. Eles dizem que não são, mas são. Porque é o seguinte, se você vê o discurso do Bolsonaro falar bonitinho, falar legal, falar maravilhosamente, meu amigo, ele está falando agora. Mas se você for voltar, tem um ditado que diz que povo que não conhece sua história está condenado a repeti-lo. Se você não voltar à história, se você não começar a pesquisar sobre a figura de Bolsonaro, sobre a figura de Ciro Gomes, você vai ser enganado, cara. Porque todos na época de eleição, falta 4 meses para nossas eleições, falam bonitinho. Você não percebeu que essa intervenção, que se diz intervenção, não é nada de intervenção? Nós estamos vendo focos de uma suposta intervenção. Nós assistimos vídeos em nossos grupos patrióticos. Ai, a polícia de Minas defendendo o povo caminhoneiro contra os policiais do Rio de Janeiro. Queridos, vamos parar para analisar. O que os policiais do Rio de Janeiro estavam fazendo lá? Tem que parar para analisar se era território de Minas. Por que a polícia estava lá? Não deveria estar lá. Um outro ponto que a gente tem que parar para analisar. Colocaram um vídeo lá daquele ministro Marum, que é um safado mesmo, vagabundo. Mas colocaram um vídeo dele dançando lá, dizendo que era agora, ele rindo dos caminhões. Não, meu querido, aquilo é já antigo, então é uma informação tendenciosa. É uma informação mentirosa. Estão tumultuando. Outra coisa que eu percebo. A gente observa, colocaram hoje uma imagem do general Vilas Boas, dizendo assim, a partir de hoje o Brasil está sob nova direção, nós tomamos conta do poder e tudo mais. Meu querido, primeiro ponto. Eu vou dar um exemplo, você pode até me sacanear, pode até criticar nesse vídeo, mas uma coisa é verdade. Pouca gente sabe. Houve uma intervenção na Venezuela. Foi sim. Você sabia que o Hugo Chávez foi preso? As pessoas criticam o Hugo Chávez, mas criticam ele baseado em Maduro. Assim como o PT, eu não sou petista e sei que Lula é um safado e o PT é um partido safado e comunista e pilantra, eu posso te dizer que o PT também fez muitas coisas boas. É inegável isso. FHC também fez. É um safado, mas fez. E tantos outros. A mesma coisa foi Hugo Chávez. Fez muita coisa boa pela Venezuela. E a Venezuela se tornou esse caos, sabe por quê? Porque, infelizmente, a política norte-americana vendeu a imagem da Venezuela como se fosse uma porcaria. Mas a Venezuela já foi o país mais forte de toda a América do Sul. São riquíssimos em petróleo. E hoje o petróleo deles é vendido a preço de banana. Sabe por quê? Para não crescer. Porque a economia venezuelana ela é rentista. Baixaram o preço do petróleo lá e colocaram ele a zero para que o povo ficasse nessa fome, para que criassem, e quem? Maçonaria criando de novo. Para quê? Para que eles se tornassem dependentes de alguém, e eles estão criando todas as formas para derrubar Maduro, que eu também sou a favor que ele saia do poder, que já está há muito tempo no poder, mas não que seja derrubado, mas que saia do poder. Mas como ele não está saindo, tem que haver uma intervenção. E na Venezuela houve uma intervenção, uma época, onde Chávez foi sequestrado. Foi um crime contra os direitos humanos, quase ninguém sabe disso. Ele passou 24 horas foi sequestrado. E quem o libertou foi os Boinas Vermelhas, os militares venezuelanos. E sabe o que fizeram quando os militares venezuelanos tomaram o Palácio de Miraflores, que é o palácio presidencial deles? Sabe o que eles fizeram? Primeira coisa, foi invadir as TVs que manipulavam as informações, que vendiam uma imagem de Chávez que não era a imagem verdadeira, e venderam para o mundo. E infelizmente essa imagem vendida de Chávez, ela permeia no Brasil, permeia na vida de políticos, permeia no mundo à toa, no mundo em geral. O que fizeram? Eles invadiram as TVs e tomaram conta das TVs. Quando o militar, querido, toma conta de uma nação, a primeira coisa que ele vai fazer é tomar conta das células de manipulação. Ou seja, a mídia é vendida, então eles vão invadir a TV e vão veicular a verdade. E se não temos ouvido verdade, é porque não está acontecendo intervenção em nosso país. Estamos vendo focos de intervenção.
Outra coisa, muitos militares têm medo de intervir, sabe por quê? Porque fazem parte do governo, são comunistas. Outra coisa, são maçons, então eles trabalham de acordo com o interesse, e esse interesse é maçônico. Só existe uma solução para esse país. E vamos aprender com os caminhoneiros, porque os caminhoneiros estão aí. E infelizmente também os caminhoneiros, muitos deles nem sabem, mas estão fazendo trabalho de maçonaria. Mas querido, eu quero te falar para você que é maçom, para você que é safado, para você que é pilantra. Deus usa até uma mula para falar com um homem. Ele fez isso na Bíblia. Então Deus usa até as coisas podres para mudar a história de uma nação. Sacerdotes, profetas de Deus, é hora de nós nos levantarmos, invadirmos as praças, fazermos decol.